Olá, você está no programa Cara de Um, Focinho do Outro, apresentado por mim, Marcos Fernandes, veterinário homeopata e psicanalista. Você está no canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Fazemos os programas todas as sextas-feiras aqui dentro das instalações da Sociedade Paulista de Psicanálise Integrativa. Eu vou começar com o programa fazendo uma pergunta para você. Você já perdeu algum animal de estimação? Pois é, eu tenho quase certeza que você responderá sim. Porque é muito comum as pessoas terem animais de estimação quando eram crianças, depois quando se tornaram adultos, na terceira idade, enfim. Em alguma fase da nossa vida, com certeza você teve contato com um animal de estimação e grande possibilidade de você ter participado de um luto. O que é o luto? Nós vivemos muito, obviamente, em relação aos animais. Nós vivemos 60, 70, 80 anos. Um hamster vive 2 anos. Um passarinho vive 7, 8, 9, 10 anos. Um cão vive 15 anos em média, um gato também. Então, com certeza, nós já presenciamos, nós já vivenciamos um animal que a gente tinha afeição ter falecido. E esse é um dos assuntos mais importantes que eu quero tratar com você aqui no nosso canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. O luto. Eu vejo no consultório as pessoas, os tutores dos animais, sofrerem muito quando o animal vem a falecer. Eu vejo crianças também sofrerem bastante, mas mais adultos. E quanto mais idade a pessoa tem, mais ela sofre pela perda, pela morte, pela passagem do seu animal de estimação. E esse é um assunto muito pouco falado, até porque nós chamamos o luto na veterinária de um luto não autorizado. O que é isso? É comum a pessoa ter o seu cachorro, ter o seu gato e ele vem a falecer depois de ter passado uma vida com você e a pessoa sofrer muito. A dor da perda de um animal é visceral, é insuportável. Eu não vou dizer, não dá para comparar o luto do cachorro com o luto de um membro da família da mesma espécie ao qual você pertence. No entanto, não dá para comparar, mas a dor, ela é tão grande quanto. Por quê? O animal de estimação, ao longo do tempo que ele convive com você, dificilmente ele te decepciona, ele te trai, ele te engana, dificilmente isso acontece. O animal tem para com a gente um amor que nós chamamos incondicional. Amor incondicional, amar incondicionalmente é amar sem condições. Veja, o cachorro, o gato, o passarinho não está interessado em que carro você tem, na sua herança, se você tem casa própria, se você ao morrer vai deixar alguma coisa para ele. Enfim, o animal ele ama por amar. A gente vê isso facilmente nos moradores de rua. Essas pessoas que vivem aí nas ruas, nos logradouros públicos da cidade, infelizmente, eles têm cada um o seu cachorro, que inclusive atuam como uma proteção, um fator de proteção para esse indivíduo que está nas ruas ter um animal. No entanto, se você perguntar para o cachorro, olha, eu vou tirar você daqui e vou te levar para uma casa no Morumbi, se o cachorro falasse, vocês acham que ele iria abandonar aquele tutor, ainda que esteja na rua com ele, sofrendo todo tipo de situação desfavorável? Ele iria abandonar aquele tutor para ir morar no Morumbi, numa mansão, por exemplo? Eu te diria que não. Para o animal, a relação com o dono de amor, de afeto, é muito estreita, é muito grande. Por isso que se diz que o cão é o melhor amigo do homem, não é verdade? Então, quando esse cachorro que ama incondicionalmente você o perde através, por exemplo, da morte, e é do luto que nós estamos falando, a dor é muito forte, a dor é muito grande. Até porque perder pessoas, nós nas relações que nós temos com parentes, com amigos, que seja, nós temos altos e baixos dessas relações. Ainda que seja pai, mãe, filho, eles eventualmente nos decepcionam. Não existe uma relação perfeita dentro da relação humana, de amor e de afeto, sem nenhum tipo de contratempo. O animal não. E é por isso que quando o animal morre, a dor é visceral.
E o que é luto não autorizado que eu comentei? O luto não autorizado é: morreu meu cachorro, eu estou sofrendo muito, né, como eu disse, uma dor visceral. E eu não posso exteriorizar isso. Eu não posso porque para muita gente esse sofrimento está errado. Porque não morreu uma pessoa, não morreu um membro da minha família, eles dizem. As pessoas falam assim: nossa, mas você está chorando tanto, mas você está sofrendo tanto. Era só um cachorro, não era uma criança, não era uma pessoa. Pois é, é engraçado essa relação de valor que as pessoas têm. Só que o amor, ele é subjetivo, né? A gente pode ter amor de uma forma diferente, em várias situações, por várias pessoas humanas, por seres humanos ou não humanos. Enfim, o que acontece? Então, quando a gente sofre essa perda, a dor é muito grande e a gente não pode exteriorizar. Nós temos que nos recolher nessa dor. A gente não pode falar sobre ela. É lógico, para aquelas pessoas que têm animais, a gente comenta: nossa, morreu meu cachorro, morreu meu gato. E a pessoa se compadece, faz aí uma relação de empatia com o sofrimento do outro, né? A gente acaba sendo compassivo. Quem tem animal e de repente encontra alguém que perdeu o seu cachorro, o seu gato para a morte e está sofrendo, você tem uma relação de empatia, de compassividade, né? Você é compassivo com esse sofrimento. Agora, quem não tem animal, quem nunca teve nenhuma relação de afeto com o animal, acha muito estranho alguém estar sofrendo tanto pela perda de um animal. Então, nós chamamos o luto de luto não autorizado. Isso ocorre na nossa sociedade, que dá valor aos animais, entre aspas. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que quando encontramos ou nos deparamos com alguém que está sofrendo esse luto, nós devemos acolher esse sofrimento, acolher esse luto. Acolher não é dar força, não é concordar. Acolher é acolher, é receber essa pessoa, né? É ser compassivo com esse sofrimento. E, obviamente, o luto ele vai ser resolvido, vai haver uma aceitação, né? O que nós precisamos é entender que a perda de um animal ela é significativa para as pessoas e normalmente está relacionado com o nosso primeiro luto. Olha que interessante, quando nós éramos criança, procura trazer à memória isso. Quem não perdeu, como eu disse no início do programa, um hamster, um passarinho, o cachorrinho lá de estimação da família? Isso é importante porque a criança ela vai percebendo a relação de efemeridade da vida, né? Ou seja, a morte existe, ela é algo certo e ela ocorre, inclusive em outros reinos, no reino animal, no reino vegetal. Uma planta também morre, um animal morre. Então é muito importante as crianças entenderem esse processo do luto também. Então, perder um animal em tenra idade, lá quando a gente é criança, isso é algo extremamente importante. É o nosso primeiro contato com a morte. Isso deve ser encarado com uma naturalidade da melhor forma possível. Nós temos que ter uma relação de naturalidade em relação a essa situação. Obviamente, o sofrimento ele é um processo individual, né? Há pessoas que vão sofrer 3 meses, há pessoas que vão sofrer 6 meses e há pessoas que vão sofrer a morte o resto da vida. Elas vão ficar enlutadas, elas não vão aceitar, ressignificar essa vivência que elas tiveram, procurando um entendimento sobre a vida. Lógico, é muito importante que você entenda isso, até porque quem tem animais, de alguma forma, vai perdê-los. Parece que eu disse uma coisa um pouco óbvia, mas não é não. Lá no consultório a pessoa chega com o seu cachorro e fala assim: ai doutor, o cachorro não vai morrer não, né? É engraçado isso, né? Como nós entendemos a morte na nossa espécie, mas nós não entendemos a morte em outras espécies. Parece que o animal ele está imune à morte. Nós entendemos, por exemplo, que uma pessoa pode falecer aos 40 anos, vítima de um acidente, ou de um infarto, ou de um derrame, que seja.
No entanto, quando lá no consultório nós perdemos um animal para a morte, o animal morre nessa condição de infarto, derrame ou acidente, a pessoa nos traz a sensação que o animal era imortal, ele não iria passar por essa situação, né? Porque ele comprou o cachorro, porque ele gastou com o cachorro, porque o cachorro é do filho dele e ele tratava tão bem. Como é que o cachorro morre? É engraçado isso, né? Então, lidar com o cliente, lidar com o tutor do animal, nós temos que ter essa sabedoria, esse entendimento. É por isso que eu sempre recomendo aos veterinários, né, e aos profissionais de saúde no geral, eu vou falar sobre a minha área, obviamente, que estudem, por exemplo, psicanálise, que a psicanálise vai te dar uma ideia de como essas emoções, esses sentimentos, essas questões ocorrem na vida da pessoa. E é muito importante que o profissional, o médico veterinário, ele tenha esse preparo de lidar com a morte do seu cliente, aliás, melhor dizendo, do seu paciente. Ele tem que lidar a todo momento com essa perda. Quem trabalha em consultório, como eu, há mais de 2 décadas, nós passamos muito por essa situação ao longo da nossa vida profissional. Eu, com certeza, toda semana tenho esse tipo de situação diante de mim. E eu preciso, de alguma forma, entender, compreender, acolher esse tutor, esse sofrimento, nunca minimizar ou desprezar, mas também não valorizar, não potencializar. A gente tem que aceitar esse cliente, entender o sentimento que ele está tendo, que muitas vezes acaba sendo até um deslocamento. Já tive casos de clientes que perderam um cachorro e a pessoa se desestabilizou completamente. Ela perdeu toda a sua base, toda a sua estrutura, a vida dela acabou. Mas por quê? Porque não é que ela perdeu o cachorro apenas e isso levou ao sofrimento. Mas além dessa perda que ela teve, essa cliente perdeu o pai há 10 anos atrás e ela me disse que não havia chorado a morte do pai. Ela não tinha passado pelo luto. Ela, na época da morte, por uma série de questões que não vêm ao caso, ela congelou essa emoção. Ela não deu vazão a esse sentimento. Então ela segurou e se apegou no cachorro. Só que o dia que o cachorro foi, ela não conseguiu. Ela não conseguiu lidar com essa situação de uma forma favorável e ela se desestruturou. Então, muitas vezes, eu percebo no consultório que as pessoas não sofrem tanto pela perda do animal, especificamente, exclusivamente. Ela sofre pelo que aquela perda representa na vida dela. Eu tive um caso agora que faleceu o cachorro e a pessoa falava assim para mim, olha, o cachorro faleceu com 20 anos. E essa pessoa não aceitava de forma alguma a doença do animal e que o animal iria falecer. Inclusive, eu mesmo havia dado o prognóstico da situação como fechado. O que é prognóstico fechado? Quando o médico não tem mais o que fazer. Quando ele diagnostica uma doença que não tem tecnicamente nenhum recurso a ser feito. Então nós fechamos o prognóstico, ou seja, ele vai morrer. Isso foi dito para ela e ela não aceitou. E ficou muito mal com isso e, de fato, 4 ou 5 dias de eu ter dito isso, o animal faleceu mesmo. O que era já certo, era esperado. No entanto, a fala dela era muito interessante. Ela falava assim, eu moro com esse cachorro há 20 anos. Morava só ela e o cachorro. Ela falava, como é que vai ser minha vida agora? Quer dizer, ela não estava sofrendo exclusivamente pela perda do animal só, mas ela estava sofrendo por ela. Que a partir de agora, ela estava sozinha e ela teria que lidar com ela, exclusivamente, especificamente, né? E ela não queria lidar com ela, porque lidar com a gente é algo que a gente não quer. Para a maioria das pessoas, isso é um problema, né? Para a maioria, para muitos, como nós aqui lidamos como terapeutas com muitos pacientes, nós lidamos com esse tipo de paciente que, que tem uma resistência muito grande em se olhar. Então acaba deslocando toda a sua atenção para o cachorro e para o gato, que é mais fácil. Só que quando esse animal vai embora, fica um vazio, né, dentro da pessoa.
Isso significa que o lugar que esse cachorro ocupava dentro dessa pessoa, que esse animal ocupava dentro dessa pessoa, era muito grande. Tanto que não tem mais o animal e ficou um buraco. Por que que você deixou que esse espaço, que era seu e que deveria ser ocupado por você, foi ocupado por outro, ainda que esse outro seja um animal? Acontece que quando ele vai embora, você se desestrutura completamente, tendo quadros de depressão, de tristeza, de ansiedade, enfim. É muito comum, inclusive, após a perda de um animal e a não resolução de um luto, o cliente ele desenvolve, por exemplo, transtornos. Um deles é o transtorno de ansiedade, que eu já vi, o outro é pânico, né? Quer dizer, na verdade esse paciente, esse cliente já estava ali, de certa forma, incubando, criando esse transtorno, essa doença psíquica, né? Que com a morte do animal foi o start, foi o enter para que isso acontecesse, como poderia ser um outro acontecimento na vida dela, né? Então, esse assunto é um assunto que pouca gente aborda, né? O luto na veterinária. Parece até que não tem muita importância, mas tem. E a gente deve procurar sempre entender da melhor forma possível essa situação. E cabe ao médico veterinário e também ao médico humano, né? Eu obviamente falo da minha profissão veterinária, mas todo profissional da área de saúde que lida entre esse limiar de vida e morte tem que estar preparado para atuar no caso do cliente que perde um animal ou no caso do médico de um paciente que acaba perdendo alguém da família e que ele deve acolher essa dor da melhor forma possível. Tá bom? Esse era o recado de hoje. Espero que você faça aí uma reflexão e veja se você resolveu, aceitou ou melhor, ressignificou o luto que você teve com algum animalzinho de estimação na sua vida. Um assunto muito interessante que eu vou abordar na semana que vem é sobre eutanásia. Pessoal, semana que vem você tem um encontro marcado comigo aqui, no programa Cara de Um, Focinho do Outro, que é o título do meu livro, que eu recomendo, onde eu falo sobre esses assuntos também. Semana que vem estaremos aqui novamente no canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Um grande abraço e até mais.